Muito boa noite, bem-vindos às notícias no Jornal. O único deputado do MDM com direito a viatura particular vai devolver o Mercedes-Benz recentemente adquirido pelo Parlamento. A garantia do presidente do partido, David Simango, que apela à direção da Assembleia da República a devolver os Mercedes. Esta forma luxuosa de estar. Negar é a palavra-chave de David Simango para encerrar a polêmica com os Mercedes-Benz comprados para a Comissão Permanente da Assembleia da República. Seguramente estou crendo que os deputados vão ter que inverter esta situação, negando a recepção dessas viaturas e pegando nesse dinheiro, investindo em infraestruturas públicas. Já deve imaginar quantas escolas teríamos, quantos centros hospitalares teríamos, quantas ambulâncias teríamos e quantas vidas estaríamos a salvar com o dinheiro de luxo que está-se a gastar por cada viatura, simplesmente para transportar um indivíduo para o local de trabalho. E para dar o exemplo, David Simango anuncia que o MDM vai recusar receber a sua parte das viaturas. Os deputados devem recusar a recepção destas viaturas e eu estou consciente, pelo menos do MDM, ninguém vai receber essas viaturas. A Comissão Permanente da Assembleia da República tem 17 membros, dos quais apenas um é representante do MDM, nomeadamente o chefe da bancada, Lutero Simango. Dos restantes 16, 10 são da Frelimo e 6 da Renamo. David Simango entende que a dignidade para estes deputados não pode passar pelo luxo quando a população é transportada em carrinhas de caixa aberta e as escolas não têm carteiras. O líder do MDM chama ainda a atenção ao papel do servidor público. O dinheiro que o Estado coleta do cidadão deve ser transformado em forma de bens para beneficiar o próprio cidadão. É isso que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Portanto, é extremamente abusivo e, sobretudo, num país como o nosso, no estado em que nós estamos, que temos uma grande dependência externa, estamos hoje a dizer que temos que trabalhar para comprar Mercedes enquanto somos empregados do povo. Nunca vi na minha vida um empregado andar com um carro de luxo e o patrão andar a pé ou no My Love. Isso aí é normal. É normal. É um Estado falido, de certeza. Esta quinta-feira, a chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, propôs que a Comissão Permanente discuta a distribuição dos Mercedes-Benz por viaturas ajustadas ao trabalho de campo. O chefe da bancada do MDM e membro da Comissão Permanente do Parlamento diz que não foi consultado sobre a compra de Mercedes-Benz. Lutero Simango considera legítima a indignação da opinião pública e propõe uma discussão sobre o assunto na Assembleia da República. No mesmo momento em que David Simango anunciava na Beira que o MDM não vai aceitar receber Mercedes-Benz, o chefe da bancada parlamentar, Lutero Simango, esclarecia em Maputo que não tem conhecimento da compra das viaturas pela Assembleia da República. Dizer que o chefe da bancada parlamentar do MDM tem Mercedes-Benz desde o início da presente legislatura. Segundo, não houve nenhuma previsão discutida sobre a possibilidade de substituir ou receber outra viatura proveniente da nova frota. Lutero Simango diz ainda que as críticas da opinião pública são legítimas. Reconhecendo a legitimidade e a razão de todos sobre a moralidade, eticidade e outros valores de uma sociedade sã, resta-nos, na sede da Comissão Permanente da Assembleia da República ou no plenário, debater sobre o assunto com a devida profundeza, honestidade e responsabilidade. Em relação ao reduzido número de assinaturas no abaixo-assinado de Venâncio Mondlane, o chefe da bancada disse que é uma questão de tempo para que mais deputados se associem à iniciativa. O vice-governador do Banco de Moçambique defende investimentos no aumento da produção e uma gestão cuidadosa das receitas do Estado como condições indispensáveis para reduzir a dependência externa e acelerar o crescimento econômico do país. Vítor Gomes falava na abertura das 9ª Jornadas Científicas do Banco de
Moçambique, realizadas esta sexta-feira na cidade da Matola. Perante personalidades influentes na vida econômica do país, representando diversas entidades públicas e privadas, incluindo antigos governantes, o vice-governador do Banco de Moçambique, Vítor Gomes, começou por lamentar a acentuada insuficiência de dinheiro para financiar as despesas públicas internas e a consequente dependência do financiamento externo. Para dar a dimensão do déficit, Gomes revelou que, enquanto a África Austral apresenta um déficit de poupança interna em relação ao investimento de 8 pontos percentuais, em Moçambique este déficit é de 34 pontos percentuais, isto é, 3 vezes mais. Moçambique também se debate com um déficit de poupança doméstica para financiar as suas necessidades de investimento e, deste modo, romper o ciclo da pobreza. Mais recentemente, a problemática das dívidas ocultas ditou a suspensão do apoio externo ao país, criando dificuldades acrescidas no financiamento ao orçamento do Estado e no acesso a capitais externos, o que, sem dúvida, volta a colocar o problema do financiamento da economia no cerne dos debates sobre a matéria. Vítor Gomes diz que é indispensável aumentar a produtividade e gerir de forma racional os recursos de que o país dispõe. O aumento da poupança doméstica passa necessariamente pelo incremento da produção e produtividade nos diferentes setores da atividade econômica, conjugado com uma gestão criteriosa dos poucos recursos existentes. Só assim se pode quebrar a armadilha da pobreza e criar as condições para um desenvolvimento sustentável e inclusivo. As jornadas científicas do Banco de Moçambique juntam anualmente várias personalidades de âmbito econômico para discutir temas da atualidade, apresentados através de estudos de especialistas e cujas conclusões podem ajudar a formular políticas públicas pelo governo e políticas monetárias e cambial pelo Banco Central. O crescimento da economia moçambicana não se traduz na redução da pobreza devido a um modelo que depende dos grandes projetos, defende a economista moçambicana Clara de Souza. Diversificar a economia e investir na educação e saúde são algumas das sugestões que apresenta para erradicar a miséria. Clara de Souza é doutorada em economia, foi administradora do Banco de Moçambique e ingressou no Banco Mundial em 2005. Hoje vive em Luanda, a capital de Angola, onde representa aquele país e São Tomé e Príncipe no Banco Mundial. Foi oradora principal das jornadas científicas do Banco de Moçambique, apresentando o tema Financiamento à Economia Moçambicana, Desafios e Perspectivas. Apesar de estar longe, Clara de Souza tem estado a acompanhar o rumo da economia, criticando o modelo de crescimento. Na minha opinião, o que aconteceu foi que o nosso modelo de crescimento mudou. Nós passamos para um modelo de crescimento onde o fator impulsionador foram os grandes projetos, os projetos de capital intensivo, voltados para os mercados externos e grandemente dependentes de insumos dos mercados externos para poder funcionar. Se foi bom termos uma taxa de crescimento elevada, é preciso notar que este tipo de investimento, em geral, não tem capacidade de criar novos postos de trabalho na proporção que seria necessária para que o crescimento se traduzisse em melhoria das condições de vida de uma massa mais ampla da população. As hipóteses de mudança, entretanto, estão na diversificação da economia. O gás, de que hoje muito falamos, as reservas que temos, não só de gás, mas de outros minerais. Temos terra arável, nós temos recursos florestais e pesqueiros que podem ser um elemento impulsionador do nosso crescimento. A natureza concedeu-nos recursos que nos possibilitariam impulsionar o crescimento da economia através do desenvolvimento do turismo. Acima de tudo, há que virar os esforços para a educação e saúde, setores fundamentais para o desenvolvimento. Temos que ter financiamentos que também ajudem a estabelecer uma economia que não se concentre apenas nos grandes projetos de capital intensivo, mas que também estimule uma maior diversificação e competitividade, fortalecendo em simultâneo os fatores fundamentais de inclusão, e aqui refiro-me educação, saúde e prestação de serviços no geral. Nestas jornadas científicas foram apresentados 2 trabalhos científicos dos economistas Agostinho Raimundo Machava e Efrônio
Nhala. E agora uma notícia que mexe com a diplomacia e a economia internacional. O presidente norte-americano Donald Trump está a anunciar ao mundo agora, a partir de Miami, restrições a viagens de americanos a Cuba e a negociações com empresas militares do país. Trump afirma que cancelou o acordo de Obama com a ilha, recuando a aproximação feita pelo seu antecessor. O presidente denunciou o que chamou de natureza brutal do regime de Fidel Castro em Cuba. Trump anuncia medidas administrativas como a proibição de qualquer transação financeira com uma empresa estatal cubana que, de acordo com Washington, beneficia diretamente os chefes das Forças Armadas do país. Além disso, o governo americano estabelecerá ou restabelecerá o grupo de 12 categorias de americanos que podem receber o visto para viajar para Cuba. Trump diz que só levantará sanções à ilha quando houver eleições gerais livres. E o presidente da República, neste caso o presidente moçambicano Filipe Jacinto Nunes, reuniu-se ontem com o presidente da Anadarko e discutiram aspectos legais de que o projeto depende para avançar. Praça de Mártires Africanos em Havana foi um dos primeiros locais escalados por Filipe Nunes nesta deslocação a Cuba para a visita oficial de 3 dias. Aqui estão erguidos bustos dos principais combatentes pela libertação colonial do continente africano, incluindo Eduardo Mondlane e Samora Machel. E foi justamente nos bustos dos 2 heróis moçambicanos que o chefe de Estado colocou coroas de flores diante de representantes do governo cubano e embaixadores africanos e de países das Caraíbas acreditados em Cuba. A interação entre África e Cuba vem já de longa data e aqui estamos para homenagear aqueles que tiveram a visão de libertar a África, de libertar a Cuba com a visão. Portanto, estamos aqui mais para reiterar as nossas relações de amizade e dizer que vamos cada vez mais reforçar. Ontem lutamos juntos pela libertação, mas hoje estamos juntos pelo desenvolvimento, pela prosperidade dos nossos povos. Nunes aproveitou a ocasião para saudar as crianças africanas que esta sexta-feira celebram sua data. Estou aqui para homenagear esses heróis africanos no dia em que a África celebra o Dia da Criança Africana. Portanto, esses que estão aqui representados estão trabalhando para o futuro das crianças e nós estamos aqui mais uma vez para reafirmar que o trabalho que fizeram, a visão que tiveram, não foi em vão. Mas também recordou o massacre de Moeda e o aniversário da criação do Metical. Quero usar essa oportunidade também para enaltecer essa moçambicanidade através da moeda própria. É também em Moçambique o dia que se recorre aos mártires de Moeda que tombaram para a libertação de Moçambique. Relativamente à pergunta que me faz, estamos já mais de 42 anos da independência, que vamos celebrar já na próxima semana. A nossa vinda para aqui vai estar a reafirmar as nossas relações de amizade e diplomáticas que foram criadas logo. Cuba foi um dos países que imediatamente reconheceu Moçambique, aderiu e criou-se relações de cooperação conosco. E por isso estamos aqui mais uma vez para reafirmar que Moçambique e Cuba continuam juntos, como estiveram juntos no passado e continuarão juntos no presente. Para além de conversações oficiais com seu homólogo cubano, o chefe de Estado deverá visitar diferentes empreendimentos econômicos, sociais e culturais. Portanto, o Presidente da República já está desde esta quinta-feira em Cuba para uma visita 3 dias na matéria que o nosso caro telespectador acabou de acompanhar. Filipe Nunes foi hoje depositar coroas de flores nos bustos de Eduardo Mondlane e Samora Machel, erguidos na Praça dos Mártires Africanos, no centro de Havana, capital de Cuba. Ainda em Cuba, Filipe Nunes visitou o Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia, onde foi-lhe apresentado a cura para pé diabético que afeta mais de 1.000 dos cerca de 4.000 diabéticos existentes em Moçambique. A tecnologia cubana evita a amputação de pernas dos diabéticos em quase 75% dos casos. Quando se fala de saúde, apesar de serem pobres, os cubanos disputam com qualquer superpotência do mundo. E com orgulho dizem ser o único país tropical do mundo que não tem doenças infecciosas. E na visita que o presidente efetuou a este
centro que produz medicamentos para diagnóstico, tratamento e prevenção de 29 tipos de doenças e que é um dos 15 melhores do mundo, pois exporta esses medicamentos para 49 países. Os cubanos mostraram-se disponíveis para ajudar Moçambique a ter um melhor sistema de saúde. Posiblemente somos o único país tropical. Somos o único país tropical sin enfermedades tropicales. Sem doenças tropicais. Los cubanos se mueren de cáncer. Os cubanos morrem de cancro. Enfermedades cardiovasculares. E de doenças cardiovasculares. Y enfermedades asociadas al envejecimiento. Assim como doenças ligadas ao envelhecimento das pessoas. Nuestra esperanza de vida es 79 años. La salud debe verse como una inversión y no como un costo. Debe avaliarse como un investimento y no como un custo. Esa experiencia nosotros estaríamos honrados en compartirla con un país hermano como Mozambique. Si pensamos que en su país, nós achamos que no seu país, el servicio más grande que puede dar la biotecnología cubana a tecnologia cubana es el control de enfermedades infecciosas, de doenças infecciosas, que son las que más le están matando a moçambicanos. São as que mais afetam e matam os moçambicanos. Os cubanos fizeram um estudo pormenorizado sobre a situação da diabetes em Moçambique e gabam-se de ser o único país do mundo a tê-lo e apresentaram em primeira mão ao Presidente da República. Este es nuestro análisis, esto no lo va a encontrar en ningún lugar. É a nossa análise, não vai encontrar esses dados em nenhuma parte. Lo quisimos hacer provincia por provincia y ciudad por ciudad. Por cada província e por cada cidade. Para ayudarlo a entender el problema. Para ajudar a perceber e a compreender o problema. Con 4.6 millones de habitantes. 4,6 milhões de habitantes. Su país debe tener 48.000 diabéticos. O seu país deve ter por volta de 48.000 diabéticos. 2.400 moçambicanos con úlceras. Com úlceras. 1.000 úlceras complejas. 1.000 úlceras complexas. Y alrededor de 712 amputaciones. De 712 amputações. O muertes por gangrena. Ou mortes por gangrena. Cada año. Cada ano. E a seguir apresentaram um tratamento que só existe na Cuba para evitar amputações de pernas ou outros membros de diabéticos e que estão disponíveis para assistir os moçambicanos. Sin ser millonario ni una superpotencia. Não é milionário nem uma superpotência. Somos el país del mundo que menos amputa a diabéticos. Somos o país do mundo que menos tem amputações. Hoy el presidente de Estados Unidos va a poner las relaciones más complejas entre nuestros dos países. Nosotros podíamos haber movido las amputaciones en Estados Unidos de 73.000 a 20.000, pero su país y el nuestro somos amigos, somos hermanos. Que no nos bloquea. Nosotros podemos cerrarle las úlceras en su país. Nós podemos fechar essas úlceras no seu país amanhã. E o chefe o Estado mostrou no final total abertura para Moçambique acolher a tecnologia cubana. Nós temos também aqui o turismo de saúde que está a iniciar para Cuba. E que vamos iniciar um turismo de saúde aqui em Cuba. Já está funcionando, que já de hecho está funcionando. Mas a nossa vinda é mais para vir compreender e viver e ter mais sensibilidade. Nuestra llegada a Cuba é para compreender, percibir. E nós queremos mais uma vez encorajar o povo cubano. E queremos alentar al pueblo cubano una vez más. Y esa es nuestra misión. Y vamos a tomar experiencias de nuestro país, así como países hermanos que somos. A Ministra da Saúde, Nazir Abdullah, que acompanha o Presidente da República nesta deslocação a Cuba, disse que o país vai de imediato ver quais os medicamentos cubanos que podem ser usados no Sistema Nacional de Saúde, mas também de que forma Moçambique pode exportar o modelo cubano de pesquisa médica e produção de medicamentos. Permitam-me a repetição, tanto a Ministra diz que irá estudar de que forma é que Moçambique poderá importar e não exportar o modelo cubano de pesquisa médica e produção de medicamentos. Vamos trabalhar com eles para ver como é que eles conseguiram manter esta metodologia, este método de estar integrado apenas no serviço público, porque como sabem são políticas diferentes. Cuba tem uma política diferente de Moçambique. Então, nós queremos aproveitar a experiência de Cuba para ver como é que pode ser enquadrado no nosso país. É difícil dizer que vamos transportar este modelo de Cuba para Moçambique, porque o modelo de Cuba está todo concentrado e integrado no serviço público. A ministra diz que, quanto aos medicamentos, o seu pelouro vai analisar a proposta cubana
e ver quais medicamentos podem ser usados em Moçambique. Com esta visita, nós podemos alargar o nosso campo de colaboração, não ficando apenas em termos médicos na colaboração cubana a virem para Moçambique, ajudarem-nos na formação e na assistência médica, mas também podemos alargar este campo de cooperação para as outras áreas, especificamente nesta questão de medicamentos. Estamos prontos para recebê-los, para ver o que é que eles têm e o que é que pode ser aproveitado já de imediato para utilizarmos no nosso país. Como sabe, o perfil epidemiológico dos dois países são diferentes. Eles mostraram também, viram e demonstraram que as doenças infectocontagiosas já não são um problema de saúde pública em Cuba. Eles agora têm mais problemas das doenças não transmissíveis. Então, seria preciso, juntos, analisarmos e selecionarmos quais são aquelas áreas que nós de imediato podemos começar a aproveitar com base na experiência que eles já têm e nos bons resultados que eles já têm. Eles referiram muito a questão da prevenção da doença e promoção da saúde, que nós também estamos a abordar. Saúde, ciência e tecnologia, educação, turismo e cultura são as áreas que o Presidente da República vem aqui buscar a experiência cubana para poder desenvolvê-los no nosso país. Aliás, Cuba tem experiências únicas a nível mundial, melhor até que países considerados mais desenvolvidos e que muitos deles até vêm aqui a Cuba para aprender dos cubanos, principalmente na produção de medicamentos das doenças que mais afligem o mundo. Francisco Mandate, Sebastião Gomana, de Havana para a STV. Agora sim, em recuperação, o balanço da visita do Presidente da República aos Estados Unidos da América, onde Filipe Nunes se reuniu ontem com o Presidente da Anadarko e discutiram aspectos legais de que o projeto depende para avançar. A República recebeu em audiência o presidente da petrolífera norte-americana Anadarko, operador da área 1 da bacia do Rovuma. Após o encontro, o presidente da Anadarko explicou as fases em que o projeto se encontra. Tivemos conversações muito construtivas com o presidente hoje e poderá nos ajudar a dar seguimento ao projeto de desenvolvimento da área 1. Estamos esperançosos em prosseguir e próxima semana vamos alcançar alguns avanços no projeto offshore da área 1. Foi um encontro muito bom. Segundo Walker, a decisão final do investimento está ainda dependente das disposições finais do contrato a ser assinado com o governo. Temos alguns passos a dar antes de tomarmos a decisão. É chave fecharmos o acordo com o governo sobre questões legais do projeto. Esperamos que num futuro próximo possamos aprovar o projeto. Depois disso, vamos nos focar na busca do mercado. Estamos a procurar um comprador de longo prazo na Ásia e só depois disso vamos tomar a decisão final. E o Presidente da República, no balanço da sua visita aos Estados Unidos, disse que a demora deve-se a cautelas que se deve ter para não se cometer erros. Nós, o governo, não estamos sossegados enquanto as coisas não acontecem. E tem que acontecer com a maior celeridade, mas o importante é da forma cautelosa. Porque discursos, projetos, dossiês grandes como esses de óleos, de riquezas, de gás, etc., não são feitos da maneira simplificada, simples por emoção ou não, porque depois passaremos a corrigir os erros. Alguns já cometemos e não podemos voltar a cometer muitas vezes. Então, daí mesmo que esse processo está a levar o seu tempo, demos um passo avançado, apesar que houve uma fase que parecia que a Anadarko estava à frente do que a Eni, por exemplo. Mas agora fez-se isso. Eu acredito que poderá-se fazer isso também, ou podemos ir em paralelo. Quanto ao fraco aproveitamento da facilidade de exportação de produtos moçambicanos para os Estados Unidos da América, Filipe Nunes diz que é algo que deve ser resolvido com os empresários. Uma matéria que nós vamos discutir com o empresariado moçambicano. E como se não bastasse, tenho informações que em outubro, uma missão empresarial deste país estará também em Moçambique. Se os empresariado moçambicano está receoso, eu defendo o empresariado moçambicano. Então temos que trabalhar com o nosso empresariado para ver aquilo que eles põem na vantagem e depois para tirarmos vantagem do outro processo. E no final, o balanço que faz é positivo. Fomos felizes, a missão que fizemos para este país, até considero progressista porque sempre temos que fazer melhor do que o passado. A missão anterior tínhamos considerado melhor, mas afinal essa superou as expectativas, sobretudo o ambiente, a harmonia, o convívio e a expectativa do empresário.
americana. E a visita do Presidente da República terminou esta quinta-feira aqui em Washington e foi recebido na Casa Branca pelo presidente Donald Trump juntamente com outros participantes na Cimeira África e os Estados Unidos da América. Dizer que ainda esta quinta-feira o Presidente da República parte para Havana, em Cuba, onde deverá realizar uma visita oficial a convite de seu homólogo cubano Raul Castro. Francisco Mandlade, de Washington, para a STV. O Presidente da República já se encontra em Cuba, como acompanhamos nas matérias anteriores. Continuamos a olhar para as notícias no jornal. O Primeiro-Ministro defende a necessidade de mudança de abordagem das conferências realizadas por entidades públicas para atrair investimentos. Carlos Agostinho do Rosário diz que estas devem ter como foco resultados e não servir apenas para divulgar o que o país tem. De forma direta e sem ler discurso, o Primeiro-Ministro quebrou o protocolo esta quinta-feira na Conferência de Investimentos de Inhambane e pediu a palavra para exigir resultados aos participantes. Porque na verdade podemos estar aqui a dizermos, temos isto, temos aquilo outro, tanta coisa que nós temos na província, mas temos que oferecer espaço para que os nossos parceiros privados e parceiros de cooperação internacional possam dizer qual é o seu posicionamento e qual é a sua reação. O que oferecem? Temos uma hora para isso. Para além da hora do chamado B2B, Business to Business, portanto a troca de cartões, troca de informações sobre homens de negócio, mas temos que ter esta oportunidade. Depois da interação entre o setor público e privado e antes de encerrar as conferências, o governante sugere que devem ser criadas linhas concretas de operacionalização dos projetos. Para dar exemplo, Carlos Agostinho do Rosário sugeriu algumas ações concretas que devem ser levadas a cabo para impulsionar o crescimento da província de Inhambane. Estrada prioritária. A estrada Mapinhane-Pafuri. Penso que seria bom termos isso aí, sabermos de fato quem é que pode estar conosco na parceria público-privado. Talvez haja aqui já pessoas que queiram fazer o commitment. Isto é um muito bom projeto, dinamiza a zona industrial do gás, dinamiza o turismo em Açoro, dinamiza o turismo em Vilanculos e aqui uma oportunidade de parcerias público-privado. Reabilitação da ponte de Machixe. Quando viemos cá para o Dineu, paramos em Machixe e verificamos lá senhoras até ser transportadas por homens, saíram nas televisões, das TVs, saíram na TVM, saíram todas as televisões. Aquilo não é bom. Quem está disponível a andar conosco em parcerias público-privadas para podermos reabilitarmos a ponte da Machixe. Criação de regadios. A outra prioridade são regadios. Chamunda, para podermos produzir comida. Já dissemos aqui que haverá seca para o ano, mas com Chamunda, seca de 1000 hectares, estamos lá, com o regadio, não há seca nenhuma que venha. Quem é que está disponível para andar conosco neste grande empreendimento, nesta prioridade? Investimento em areias pesadas e na produção de cimento. Sei que está aqui pessoas que estão interessadas. Cimento em Vilanculo, o antigo governador Itaimec. Estamos aí a falar disto desde os tempos em que eu era embaixador na Índia. Muito potencial está lá no cimento e põe a província dinâmica em termos de infraestruturas. Haverá parceiros aqui dentro que queiram andar conosco em parcerias público-privadas? Carlos Agostinho do Rosário diz que há necessidade de maior objetividade na conferência do setor público, que tem como objetivo atrair investimentos. O primeiro-ministro considera que não adianta pensar e debater muitas coisas para depois não haver dinheiro para investir nelas. O governo de Inhambane compromete-se a alcançar um crescimento econômico médio anual de 8% nos próximos anos e reduzir os índices de pobreza para cerca de 40% até 2020. Olhando para o plano estratégico
estratégico provincial 2011-2020, este foi recentemente revisto e a presente conferência é resultado da avaliação e atualização do PEP 2011-2020, que tem como objetivo geral manter o crescimento econômico a uma taxa média do PIB de pelo menos 8% ao ano e reduzir a incidência da pobreza de consumo de 48,6% em 2014 para 40% em 2020 e a pobreza estrutural de 43% em 2014 para 35% em 2020. Para que se alcance este crescimento ambicionado, a província tem que evitar esforços no sentido dos setores produzirem as percentagens que o gráfico ilustra, sendo o setor da justiça chamado a desempenhar um papel mais agressivo, o setor de obras públicas, saúde, entre outros. Queríamos aqui dizer que existem oportunidades para a inserção de todos os que se interessarem em investir nesta província de Inhambane. A primeira que nós havíamos de referir é que temos uma governação proativa e um modelo econômico aberto. Os recursos existentes na província de Inhambane justificam qualquer decisão de implantação de negócios viáveis nesta província. E de que potencialidades nos referimos? Tanto estávamos a referir primariamente ao recurso terra. Tanto este é o recurso focal para nós, como população de Inhambane. Possui cerca de 1.863.205,8 hectares de terra, mas o potencial aqui reside no facto de que apenas 29% desta terra é que está sendo trabalhada na nossa província. O governador de Inhambane diz que a conferência de investimentos realizada na província significa o arranque do desenvolvimento. Já o ministro das Obras Públicas alerta sobre o risco das construções desordenadas que, na sua ótica, podem provocar a degradação do meio ambiente. Esperamos que estes 2 dias tenham sido o marco do início de uma nova era de parceria em prol do desenvolvimento da província de Inhambane. A província de Inhambane continua na sua recuperação pós-ciclone de Neio, que assolou a província no dia 15 de fevereiro de 2017, e todo o apoio e solidariedade é sempre bem-vindo. Fui ontem até as praias aqui perto, que é a Barra e o Tofo, e pude ver que há de facto um desenvolvimento, e muito, mas também há muito problema ambiental com a maneira como nós temos as nossas construções. E isso vai ter um impacto muito negativo no futuro e já foi aqui referido. E quando se fala de recursos hídricos também, há o conceito do caminho da água, em que também aqui alerto para aquilo que é as construções desordenadas nas zonas baixas dos cursos de água, que também são problema. Ora bem, estamos à porta de um intervalo. Somos o Jornal da Noite, edição de sexta-feira. No próximo bloco, acompanhe a convocatória dos Mambas para o próximo desafio. Vamos a uma curta pausa. Voltamos já já. A final da Engen Maputo Basket em séniores femininos reserva-nos o sensacional jogo Ferroviário de Maputo A, Costa do Sol, as 2 melhores equipas do país. Na hora das decisões, o revigorado Costa do Sol procura jogar todos os seus trunfos para abrir uma nova página no panorama do basquetebol feminino. Do outro lado, estará uma constelação de estrelas que quer provar que o estatuto de tricampeão nacional de detentor do troféu da Engen Maputo Basket não é obra do acaso. Hoje, às 17h30, no Pavilhão do Desportivo. Assista ao jogo Costa do Sol, Ferroviário de Maputo A. As estrelas do desporto moçambicano brilham na STV Notícias.
Psycho Kid, Louis V, o rest da story. Eu tô sempre aqui no spot. Assista a Campeonato da Cidade aqui na STV Notícias. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. A escola primária completa Samora Machel, localizada em Mussinhá, no distrito da Gorongosa, teve a honra de receber a visita de Sua Excelência Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano. E ficou a conhecer pessoalmente o novo visual da escola após a sua construção de raiz pela Fundação Rizwan Haddad. Bom dia a todos. Da mesma maneira que estamos prontos para conservar o meio ambiente, estamos prontos para conservar e preservar a nossa escola, como se estivéssemos também a preservar e conservar o nosso meio ambiente. I'm feeling so happy to visit again the school, and Honorable Minister have visited the school now. For me, it's always opportunity to come and spend some time with the kids, and I just got news that the students, the number increased from 315 to 420 plus. So this is a great news. In 4 months, the 100 plus students they enrolled in the schools. This is for me my success of building the school here in Mussinhá. Em nome do Ministério da Educação, agradecermos aqui ao parque, que também tem estado aqui a ajudar na conservação deste meio ambiente. Estão aqui perto de nós, que continuem com esse espírito que tem de apoiar esta população que aqui está. Apoiar e ter uma boa relação. Disse-me muito bem o senhor administrador, quando chegamos, no seu informe, que o relacionamento entre vós, parque, e o governo é saudável. Isso é muito bom. Queria agradecer mais uma vez o senhor Rizwan, que nos proporcionou estas infraestruturas. O Parque Nacional da Gorongosa é o tesouro de Moçambique. E é um tesouro de Moçambique que está ao serviço dos moçambicanos, de diferentes maneiras. É o lugar que gera emprego para muitas pessoas aqui da nossa província. Temos cerca de 500 trabalhadores permanentes. Temos programas que incidem sobre a educação ambiental. Trabalhamos ao nível do currículo local e trabalhamos com várias escolas dos distritos que circundam o Parque Nacional, seja no treinamento dos professores, mas também na promoção de visitas de crianças e professores para o parque. Temos também intervenção no âmbito da educação da rapariga. Neste momento, 17 clubes da rapariga que foram criados em várias escolas em redor do Parque Nacional, e é uma forma de contribuir também para o esforço de retenção da rapariga na escola, contribuir para a redução do casamento prematuro e, para além da componente de literacia escrita, também temos este elemento de educação da rapariga para os seus direitos, educação sexual e reprodutiva, para além de estimularmos o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança das raparigas. A Rizwan Haddad é uma daquelas parceiras nossas da educação que tem estado a dar o seu grande contributo, construindo escolas e fazendo outras coisas que são de responsabilidade social. Um deles é esta escola.
e dizer que entre a nossa escola, por estar perto do Parque Nacional da Gorongosa, nós sentimos que é preciso que as crianças comecem desde cedo a se familiarizarem com assuntos do meio ambiente, saberem qual é a importância das plantas, qual é a importância do animal para o equilíbrio ecológico. E para além da entrega de roupa de frio e de kits de produtos de higiene íntima feminina, foi desembolsado pelo parque um cheque no valor de 400 mil meticais destinado ao apoio à representação da delegação da província de Sofala nos 13º Jogos Desportivos Escolares que serão realizados na província de Gaza. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e para olhar para as notícias do desporto, a Seleção Nacional de Futebol vai defrontar a sua congênere do Zimbábue no primeiro jogo da Taça COSAFA. Abel Xavier aposta em sangue novo para o jogo a realizar-se no dia 26 de junho na vizinha África do Sul. A Taça COSAFA acontece anualmente com equipas da África Austral. O selecionador nacional apresentou esta quinta-feira o plantel que vai disputar este torneio. Vítor Costa do Sol, António Sacavenense Portugal, Stélio União Desportiva de Songo, Danilo União Desportiva de Songo, Osvaldo Ferroviário de Nampula, Satar Ferroviário de Pemba, Francisco Liga Desportiva de Maputo, Yannick Futebol Clube de Chibuto, Arnaldo 1º de Maio de Climane, Abílio NH de Vilanculos, Nuno Xingal de Tete, Mamu UP de Lixinga, Milton Desportivo de Maputo, Skander Desportivo de Nacala, Shelton Associação Desportiva de Macuacua, Mário Ferroviário de Maputo, João Machaquene, Nelson Costa do Sol, Nené Teste África de Chimoio, Marrufo Ferroviário de Nacala. Abel Xavier diz ser importante dar oportunidade a todos, daí que boa parte dos convocados representa a Seleção Nacional pela primeira vez. O alinhamento desta convocatória, que se pode dizer transversal ao país inteiro, engloba jogadores de todas as equipas do Moçambola, engloba 2 jogadores da segunda divisão e 2 jovens que nós queremos observar, obviamente, na posição específica de guarda-redes. Nós vamos para uma competição com um grupo novo, com alguns jogadores que já trabalharam connosco, mas que são jogadores talentosos, que merecem esta oportunidade pelo seu próprio rendimento e das minhas observações presencialmente, e por isso é que estão nesta convocatória e por isso é que vão honrar a camisola de Moçambique. A Taça COSAFA decorre de 24 de junho a 9 de julho na África do Sul, para onde os mambas deverão partir no dia 23 via terrestre. O torneio contará com participação de 14 países. O Ministério da Juventude e Desportos vai reforçar o orçamento que é alocado à Liga Moçambicana de Futebol. Com esta medida, o Governo pretende garantir que os clubes que participam no Moçambola ZAP não se deparem com problemas relacionados com logísticas. Alberto Nkutumula realizou na tarde desta quinta-feira uma visita à Federação Moçambicana de Futebol na cidade de Maputo. O ministro foi recebido pelo presidente da Federação, Alberto Simango Júnior, que o apresentou cada canto da casa. Do selecionador nacional, Nkutumula recebeu uma explicação sobre os trabalhos feitos pelos mambas e conheceu a equipa que consigo trabalha. Olha comigo, Alcides, Manel, nosso coordenador Madeira. Depois da visita, o ministro dirigiu-se à imprensa. Alberto Nkutumula disse que a visita serviu para tomar conhecimento sobre as atividades que são realizadas pela Federação e inteirar-se das dificuldades. Nkutumula revelou que o Ministério irá aumentar o valor alocado à Liga Moçambicana de Futebol para resolver os problemas de logística
Moçambola Zap. Estamos já a desenvolver um plano de reforço do orçamento da nossa Liga Moçambicana de Futebol, por forma que a Liga também não viva de dívidas, ou não passe a vida a gerir dívidas, e que os nossos clubes não passem situações difíceis quando têm de ser transportados de uma província para outra. Kutumula manifestou preocupação pelo facto de existirem 2 ligas de futebol feminino no país. Estamos preocupados e por isso viemos cá também partilhar com a nossa federação e com a nossa liga, pelo facto de termos 2 ligas de futebol feminino. Portanto, havendo uma só federação, de uma só modalidade que é o futebol, a liga devia ter tanto os masculinos como os femininos. O que está a suceder é que temos uma liga de femininos que aparentemente não está ligada a uma federação, e temos uma liga que está ligada à federação. Então, e aparentemente são as mesmas atletas. Então nós queremos solucionar esta questão do ponto de vista jurídico. Alberto Semango Júnior afirmou que o processo de unificação das 2 ligas de futebol feminino está em curso e que a federação quer assegurar que as regras da FIFA sejam respeitadas no campeonato de futebol feminino. E há uma comissão que está a dialogar com as partes envolvidas para que a breve trecho se consiga ultrapassar este diferendo de haver uma liga que não respeita as regras da FIFA e haver um campeonato nacional de futebol feminino que é organizado pela federação. A nossa ideia não é querer que tirar o trabalho a quem quer que seja, mas queremos que todos sejamos organizados num nível igual, porque o futebol tem regras e as regras devem ser respeitadas. No final do encontro, o ministro da Juventude e Desportos recebeu do presidente da Federação uma camisola dos Mambas com o seu nome estampado. Decorreu nesta noite o sorteio dos quartos de final da Taça de Moçambique. Dentre outras partidas, o Ferroviário de Maputo medirá forças com o seu homónimo de Nampula. É facto para dizer que a adrenalina vai subir na Taça de Moçambique, segundo ditou o sorteio dos quartos de final da prova. Quis assim o destino desta fase que o Ferroviário de Nampula cruzasse caminho com o seu homónimo de Maputo, Ferroviário de Climane defrontasse a Associação Desportiva de Songo e Xingal de Tete medirá forças com o Costa do Sol. Já o Machaquene terá pela frente o NH de Vilanculos. Os confrontos acontecerão em 2 mãos, sendo que a primeira decorrerá no dia 28 de junho corrente e a segunda nos dias 5 e 6 de agosto. Os vencedores passarão para as meias finais da prova. Os clubes prometem ser mais cautelosos nesta fase do certame, até porque qualquer erro pode ser fatal. Reconhecemos que, teoricamente, o sorteio vai de encontro àquilo que nós pretendíamos. É um clube que nós já defrontamos para o Moçambola, já tivemos a felicidade de ir até e conseguir arrancar 3 pontos. Isto é uma prova a eliminar em 2 mãos. Começamos em casa, vamos ter uma postura de campeão, claramente. Temos que aceitar que quem chegou a este nível, ou a esta etapa, chegou por mérito próprio. Vamos entrar usando todas as nossas forças para ver se possamos passar para a fase seguinte. No seu discurso, Alberto Semango Júnior, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, falou do nível de inclusão que a prova representa. Esta prova tem a particularidade de ser disputada por todos os clubes filiados ao nível das associações distritais, associações provinciais, até a nação. Queríamos desejar a todos uma boa sorte e que vença o melhor dentro do espírito de fair play. Já Cláudio Xixi, administrador da MCL, disse que a empresa apoia com orgulho a segunda maior prova de futebol e aconselhou o espírito de fair play durante esta fase. A MCL, genuinamente moçambicana, orgulha-se por comparticipar na criação de condições para se fazer desporto no país. Por isso, este envolvimento é o reconhecimento da empresa na importância que o desporto tem na vida dos moçambicanos. Atesta esta tese o fato de estarmos ativamente presentes, além do desporto, na educação, na saúde, na cultura, nas artes, na responsabilidade social e muitas mais ações. A Taça de Moçambique MCL é, a seguir ao Moçambola, a segunda mais importante prova do desporto nacional. Desejamos uma boa
sorte a todos os protagonistas da Taça de Moçambique MCL na edição 2017. O vencedor da Taça MCL será conhecido no dia 4 de novembro, na grande final. Agora o Moçambola Zap, o Costa do Sol vai encarar o jogo de domingo diante da Liga Desportiva de Maputo, como mais uma final a lutar para vencer. As declarações são do treinador dos Canarinhos no final de uma sessão de treinos de preparação do jogo da 16ª jornada. A formação do Costa do Sol preparou esta quinta-feira a sua deslocação ao campo da Liga Desportiva, onde veio defrontar os donos da casa, em jogo que conta para a 16ª jornada do Moçambola Zap de 2017. Nelson Santos, técnico do Costa do Sol, diz que a sua equipa está preparada e vai encarar o embate como mais uma final para sair da casa alheia com uma vitória. É mais uma final que vamos ter pela frente. Vamos encontrar uma equipa que joga para a manutenção. Não podemos perder pontos contra uma equipa que joga para a manutenção. Vamos claramente jogar contra uma equipa que queremos ganhar o jogo. O jogo da primeira jornada já faz parte do passado. Não há desforras no futebol. Os Canarinhos têm em dúvida alguns jogadores-chave devido a lesões, casos do guarda-redes Guirugo, do avançado Isaac, mas considera que os que forem eleitos irão demonstrar qualidade em campo. Temos o Isaac, o Lineker estão lesionados, o Loló também está com dúvidas, na baliza o Guerrugo também não sabe se vai jogar, e infelizmente estamos com alguns casos clínicos, não sabemos ainda quem vai jogar ou não. Temos o Mobul também está na seleção, estamos com algumas dificuldades para criar um 11. Atualmente a equipa do Costa do Sol encontra-se no segundo lugar com 30 pontos, atrás do líder, a União Desportiva do Songo. Por sua vez, a Liga Desportiva vai na quarta posição com 25 pontos. O embate entre a Liga e o Costa do Sol será realizado no domingo no campo da primeira equipa, quando forem 15 horas, e será transmitido em direto na STV Notícias. Cristiano Ronaldo prepara o anúncio da maior das bombas deste verão. O craque português não quer continuar em Espanha e por isso procurará deixar o campeonato espanhol já no próximo mês. Tanto imagens de Cristiano Ronaldo, que provavelmente poderá deixar o clube espanhol, neste caso o Real Madrid. Vamos a esta altura para uma curta pausa, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas, começando pela capital do país. Maputo terá uma máxima amanhã de 30 graus e uma mínima de 15. 28 graus de máxima para Xai-Xai, 16 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 17. O centro do país, Tete terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 19. 24 graus de máxima para Chimoio e 15 de mínima. Beira terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 20, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 18. Já no norte do país, a cidade de Mexinga terá uma máxima de 21 graus e uma mínima de 13, 29 graus de máxima para Pemba e 21 de mínima. Nampula terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 18. Até já! Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Veja o campeonato da cidade aqui na STV Notícias. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da
informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Elias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite. A final da Engen Maputo Basket em séniores femininos reserva-nos o sensacional jogo Ferroviário de Maputo A, Costa do Sol, as duas melhores equipas do país. Na hora das decisões, o revigorado Costa do Sol procura jogar todos os seus trunfos para abrir uma nova página no panorama do basquetebol feminino. Do outro lado, estará uma constelação de estrelas que quer provar que o estatuto de tricampeão nacional de detentor do troféu da Engen Maputo Basket não é obra do acaso. Hoje, às 17h30, no Pavilhão do Desportivo. Assista ao jogo Costa do Sol, Ferroviário de Maputo A. As estrelas do desporto moçambicano brilham na STV Notícias. Muito boa noite, estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para as notícias. Celebra-se hoje o Dia da Criança Africana e as moçambicanas reclamam que os seus direitos ainda não são cumpridos. Trabalho infantil, violência doméstica e casamentos prematuros são os principais problemas que ameaçam as flores, que pedem que seja feito mais por elas para que não murchem. O Dia da Criança Africana foi instituído em homenagem a cerca de 500 crianças e jovens negros mortos pelo regime do apartheid em Soweto quando reclamavam igualdade de direito nas escolas. 41 anos depois, os países africanos continuam sendo os que menos esperança oferecem ao futuro das crianças. Moçambique, por exemplo, aparece na 106ª posição de um conjunto de 172 países avaliados sobre as garantias de um crescimento seguro para as crianças. A educação é a principal ferramenta que as crianças precisam para conhecer os seus direitos e a história do 16 de junho. Por isso, a Universidade Pedagógica abriu as portas para uma palestra dedicada às crianças. E foi através da pesquisadora Isabel Casimiro que as crianças ouviram a realidade do país. O que é uma criança? Até que idade é que se considera criança? Até aos 18 anos. Então, em princípio, até aos 18 anos é criança, não devia casar, não é verdade? Sim. Mas nós sabemos que há meninas que casam com 12 anos, não sabemos? Sabemos. E o que é que nós fazemos? Não fazemos nada. Isabel Casimiro também alertou as crianças sobre as necessidades de assumirem um papel ativo na luta pelos seus direitos. Se nós sabemos que há alguma coisa que não está a ser feita, nós podemos tomar a iniciativa, ir ter com desses gabinetes, ir falar com a escola, ir falar com alguma instituição. Nós não podemos fechar os olhos a situações dessas que nós conhecemos. É nossa obrigação, é nosso dever fazer alguma coisa se nós sabemos que há uma criança que está numa situação abusiva. A partir dessa palestra aqui eu passei a ter mais informação, assim, que tem gabinetes nas esquadras que ajudam crianças, que ajudam mulheres. As crianças também frisaram que o país ainda tem muitos desafios para garantir os seus direitos. Devemos sempre denunciar quando acontece algo de errado com algumas crianças. As crianças não podem ser violadas e alguns pais não deixam as suas crianças estudarem. Temos crianças que trabalham, mas não têm idade para trabalhar. Tem meninas que casam, mas não têm idade para casarem. E a cerimônia também teve um momento cultural preenchido por hinos infantis. E a dada altura, um músico especial cantou às crianças. Como sempre o faz, Jorge Ferrão, reitor da Universidade Pedagógica, aproveitou a oportunidade para descontrair a audiência, cantando os meninos à volta da fogueira. Agora vamos olhar o mundo. O ex-chanceler
alemão Helmut Kohl morreu aos 87 anos de idade, informou o jornal alemão Bild nesta sexta-feira. Este foi um dos maiores nomes da reunificação da Alemanha e ocupou o posto mais alto na política do país por 4 mandatos consecutivos, de 1982 a 1998. Foi o líder que reunificou a Alemanha, que a guerra partira ao meio, e foi o líder europeu que uniu a Europa. Figura histórica no Partido União Democrática Cristã, tanto CDU, Kohl é visto como responsável pela ascensão da atual chanceler Angela Merkel na política nos anos 1990, fim da Guerra Fria, e reunificado o território, passou à segunda fase do seu plano unir a Europa. O seu parceiro de visão foi Mitterrand. Portanto, os dois homens foram os principais promotores do Tratado de Maastricht, que cria a União Europeia, desaparecendo a velha comunidade econômica, e abre o caminho para a criação de uma moeda única. Enquanto as autoridades estão a intensificar buscas pelos desaparecidos, surgem histórias comoventes de pessoas que testemunharam o terror e perderam seus familiares e amigos no incêndio de Londres. A tragédia já causou 30 mortos até aqui e mais de 70 feridos. Aquilo que era para ser mais uma noite normal transformou-se em uma tragédia que deverá ficar para sempre na memória de muitos. Os moradores deste prédio, destinado à habitação para pessoas carenciadas, foram surpreendidos com o incêndio que deflagrou num dos andares e depois alastrou-se pelo edifício todo. Cerca de 48 horas depois da tragédia, as autoridades continuam a intensificar buscas para encontrar com ou sem vida as pessoas desaparecidas. Enquanto isso, surgem histórias comoventes sobre a tragédia. Segundo a Reuters, alguns sobreviventes que testemunharam a morte de alguns familiares contam entre lágrimas e tristeza alguns episódios. Liguei para o meu irmão quando eu estava embaixo do prédio. Ele disse que não conseguia sair devido à intensidade do fogo. Ele perguntou-me por que lhe deixei lá. Agora estou com peso de consciência, pois eu não lhe deixei. Fui retirado pelos bombeiros. He said, why you left me? This is the worst thing I remember in my life. Vi algo péssimo que nunca imaginei na minha vida. Vi meu tio a pedir ajuda num dos andares e de repente ele ficou desesperado e atirou-se do prédio e morreu embaixo. Esta quinta-feira, o presidente do município de Londres, que visitou o local e de seguida alguns sobreviventes acolhidos no centro, disse ter autorizado uma investigação para apurar as razões do incêndio e responsabilidades. Em homenagem às vítimas mortas e desaparecidas, foi criado um mural, onde são deixadas mensagens de solidariedade, enquanto, do outro lado, os sobreviventes recebem apoio material e psicológico. Agora, a sétima arte, depois de rodar por diversos países, finalmente chegou a Moçambique o filme Comboio de Sal e Açúcar. A longa-metragem, que retrata o drama da guerra civil, foi testemunhada por vários espectadores. Para os atores, o sentimento é de missão cumprida. Muito antes das luzes se apagarem e da sala ficar composta, Melanie de Valles e António Nipita, alguns protagonistas do filme Comboio de Sal e Açúcar, já tinham assumido os assentos. As pipocas distraíam a espera dos pontuais. Nestes frisa-se a presença do Ministro dos Transportes e Comunicações e a sua família. E o filme começou. Tudo é em volta do comboio, este personagem de carruagem e vagões que transporta passageiros e carga e que é constantemente sabotado. É uma viagem longa de Nampula a Malau, com mortes e nascimentos, com risos e lágrimas e muita injustiça pelo trajeto.
um verdadeiro cenário de guerra. O filme conta uma história triste, mas com episódios de amor pelo meio. Para Milani, a atriz com o papel de enfermeira, o sentimento é de missão cumprida. Sensação de missão cumprida, né? E também quero convidar as pessoas a virem cá assistir, porque como eu acho que existe muita gente que pode aprender muita coisa, porque para mim e para muitas outras pessoas da minha geração, o fator guerra é um passado muito distante. Sete Maneiras é o comandante dos militares. Seus poderes sobrenaturais fazem toda a diferença no enredo. Este é o papel desempenhado por António Nipita. Não desperdicem munições. Eles vão fugir. A facilidade dessas coisas reside o amor que a gente faz às coisas, seja teatro, cinema, televisão, pintura. Quando a gente faz com gosto, o resto flui. Vitor Raposo recorre a orações para que a viagem seja tranquila. Pai Todo-Poderoso, ó Criador do céu e da terra. Tem que se levar a bom porto uma viagem como esta, que afinal de contas não se reduz só a trocar sal por açúcar, mas a trocar sacrifícios também, né? Comboio de Sal e Açúcar é um filme de 1h30, em exibição nas salas da Luz do Mundo em Maputo e Matola. Mas antes passou por diversos países, a frisar Suíça, Venezuela, Brasil, Portugal, Egito e África do Sul. Soma 3 grandes prémios, o de melhor produção, melhor realizador e melhor filme. E está tudo visto no Jornal da Noite. Gratos pela atenção dispensada. Somos todos Moçambique. STV, 15 anos.